Boa noite, desbloqueadas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Papo com Propósito. O nosso convidado hoje é o Jefferson Santos, ele já está por aqui e vamos conversar um pouco sobre a jornada do Jefferson, sobre o seu caminho do autoconhecimento. Boa noite, Karine, boa noite, Washington, Leis. Saudade, Karine, a gente nunca mais falou. O grupo lá, cadê? Cadê aquela viagem para Salvador? Então vou esperar o Jefferson entrar. Quem entrar aí já manda. Boa noite, Dai. Já vai apertando o coraçãozinho aí e já envia aí para umas 5 pessoas. Que o Instagram é ruim de entregar. O Jefferson já entrou. Vai ficar gravado, sim. Sempre fica. Deu o Jefferson. Minha cara de cansada. Nem a maquiagem esconde. Vamos esperar o Jefferson agora. Olá. E boa noite, Marcela. Prazer estar falando contigo, Jefferson. Eu estava Para aqui mim é sempre uma honra. falando aqui para o pessoal que a gente vai conversar um pouquinho sobre quem é você e a sua jornada no autoconhecimento, né? Porque eu sou defensora da bandeira e a gente, como a gente vai falar na próxima live nossa, só toma decisões mais assertivas quando a gente sabe quem a gente é. Com Então, certeza. quem é o Jefferson, né? Que o meu propósito aqui nessa série que eu estou fazendo, do Papo com Propósito, é a gente estar apresentando. Olha, o Washington está falando, tenho muito orgulho de ter vocês como amigos e parceiros. Prazer é nosso, Washington. Boa. De pessoas, né? Pessoas que são daqui do nosso estado e que estão fazendo a diferença, né? Que fazem a diferença e que eu sei que o mundo é pequeno para a gente, que ainda vai alcançar muitas pessoas ainda serão tocadas com a nossa mensagem e, e assim, é sempre um prazer estar conversando com vocês. Já passaram alguns amigos meus aqui, mas eu tenho um prazer e tenho um orgulho de estar conversando com vocês, né? Como eu falei, são pessoas que estão fazendo a diferença, que a gente decidiu abrir a boca e falar, né? Então me fala um pouquinho, quem é o Jefferson? E depois, como é que o autoconhecimento entrou na tua vida? Vamos lá. Boa noite, primeiramente, a todos. Quero agradecer a você, Marcela, pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo esse momento, compartilhando um pouco da minha história com algumas pessoas, com você. Bom, eu sou Jefferson Santos, eu tenho 37 anos, sou casado, pai de 2 filhos, uma menina e um rapaz, de 7 anos, o Eneli e um rapaz de 14, o Guilherme. Sou casado com a Dijane, esposa linda, maravilhosa. Bom, o Jefferson hoje é, é um Jefferson que se descobriu em 2020. Foi no momento de crise que o Jefferson descobriu quem era o Jefferson, para que o Jefferson veio, qual era o propósito de Jefferson na Terra. Então, pode ver que foi bem recente, né? Uhum. No, Pois é, minha no jornada qual, começou em 2021. Depois, a desde pandemia então, para mim foi um divisor de águas. desde então, na verdade, eu comecei, eu venho do mercado tradicional, né? Eu vinha do mercado tradicional, em 2015 eu comecei a empreender, não porque eu queria,
mas porque foi a única alternativa que me restou, foi empreender, entrar em um segmento na qual eu tinha um preconceito, que era um segmento de vendas, Sim. e, bom, mas também não tinha opção, eu só tinha duas opções, né? Ou encarar, né, aquilo, ou dar desculpas. Sim. Então, uma coisa que eu não queria era dar desculpas. Eu era uma pessoa era um cara orgulhoso, e eu era totalmente o avesso do que eu sou hoje. Aí que tem uma frase que fala, fiquei virei do avesso e descobri que era o meu lado certo. Era um cara que procurava fazer diversas coisas ao mesmo tempo, pulava de um emprego para o outro, eu não tinha um direcionamento. Então, assim, era meio que deixar a vida me levar, Sim. né? Conforme as coisas iam surgindo, e a gente busca eu buscar me adaptar. Eu busco sempre me adaptar hoje, mas eu sei aonde que eu quero chegar, né? Eu consigo identificar aonde eu vou estar daqui a 10, 15, 20 anos. Então é totalmente diferente o Jefferson do passado para o Jefferson de hoje. E eu Mas aí já o que aconteceu lá em 2020? Quero saber, tô curiosa. Como foi que o autoconhecimento entrou aí nessa história? O que aconteceu? Porque a gente bom, se conectou através de um grupo, né? De um grupo de lá da questão do QGR. Mas o que e aconteceu antes disso? Me diz aí. então, como eu falei, né, em 2015 eu comecei a empreender, eu comecei a trabalhar a um nível de liderança, eu comecei a construir equipe, eu vim do marketing de relacionamento, Sim. passei pelo marketing de relacionamento 6 a 7 anos, mais ou menos, né? E eu desenvolvia esse trabalho, estava sempre lidando com pessoas, sendo que eu não buscava me preparar ao máximo para isso. Sim. Vamos buscar o autoconhecimento, ele é muito importante. É impossível você ajudar alguém se você não procura se ajudar primeiro, Sim. né? Eu não sabia que era o Jefferson, como eu falei. O Jefferson parecia o Moisés, né? Lá o Moisés da Bíblia. Né? Era um cara sem identidade, né? Até que ele veio descobrir qual era a missão dele e propósito que ele tinha. Em 2020, esse 2020 foi fantástico. Foi um momento de crise, foi um momento aí que surgiu a pandemia, foi um momento de transição para mim, um momento na qual eu ainda estava um pouco perdido. Eu tinha o meu contato muito com o meu cliente, eu tinha que visitar esse meu cliente, então a pandemia ela afastou, porque teve a questão da restrição. E Sim. por conta dessa restrição, eu não tinha uma outra alternativa. A gente sabe que, por exemplo, trazendo um exemplo aí de empresas, de empresários, muita gente fala que empresas quebram. Na verdade, quem quebra não são as empresas, são os empresários que quebram, por não Sim. buscar o autoconhecimento, por não estar buscando capacitação, por não entender sobre o mercado, enfim. E justamente foi o que aconteceu. Eu não tinha, por exemplo, uma outra fonte de renda. Essa era a minha única fonte de renda. Então, eu me vi meio que sem saída, sem saber o que fazer, perdido. Eu não estava inserido ainda no digital, não sabia como eu poderia estar desenvolvendo isso no digital, o que eu faria presencial. Sim. Então, eu tive que quebrar algumas barreiras aí. Porém, foi um momento em que eu tive o meu nível de crença, ela aumentou muito. Eu passei a orar mais, a pedir mais direcionamento. Eu procurava, buscava entender, né? Pedia sobre um direcionamento, pedia a Deus sobre um direcionamento. E aí veio a possibilidade de usar o que eu já tinha. Eu não precisava de algo novo. Eu precisava só usar o que eu já sabia e potencializar o que eu já tinha, o que eu já desenvolvia. Né? Eu precisava só potencializar isso. E aí eu peguei o autoconhecimento, já atuava como liderança, dava treinamento sobre vendas, então, e por que não trazer isso? E aí surgiu a questão do livro, né? O meu primeiro livro. Surgiu a questão do meu primeiro livro,
o livro ele também veio, mas ele veio, ele veio com um propósito que foi isso aqui, Arte da Influência e Persuasão. Esse foi o primeiro livro. Mas a ideia do livro, ele não tinha que vir só como um projeto, né, literário. Ele tinha, não bastava só levar o conhecimento para as pessoas, a transformação, né, através do conhecimento. Mas tinha algo que faltava ali. Não pode ser só isso. Tem que ser algo mais. E foi momentos incríveis e Deus foi me direcionando. O livro ele tem um propósito hoje de não só levar o conhecimento, mas parte dos direitos autorais da venda desses livros eles são destinados a instituições sociais. Legal, muito bom. Então tinha que ter algo mais. Não bastava ter só o conhecimento. Não bastava ter só o legado, né? Eu entendia muito essa questão de legado. Eu sabia qual era a importância de deixar um legado. Mas isso ainda não era claro. Porque quando você não tem uma identidade ativada, você não tem clareza sobre o futuro. Sim, sim. Então, Então, essa questão da identidade, foi quando tu começou a orar mais, ou tu fez algum curso, fez alguma mentoria, fez algum treinamento? Como foi essa virada de chave, né? a virada de chave foi as orações. É, As orações foi que sabe, despertou, é, né? é algo inexplicável. Né? Aham. Você começa a vivenciar e começa a descobrir. E você não É sabe. porque você se conecta com a fonte, né? Com a fonte Foi, criadora. Você se e conecta com a fonte, né? E aí você começa a entender quem você é. imagina só, um cara que, apesar de buscar, né, como eu falei, eu fui um cara que eu pulei muito de galho, né, digamos assim, saía de uma empresa, ia para outra, apareceu uma oportunidade aqui, eu ia para lá, eu já não gostava, tinha uma certa dificuldade como é que eu posso dizer, a pessoa que trabalha, já porque a gente passa tanto tempo, quando se desliga do tradicional e passa a empreender, a gente acaba esquecendo algumas determinações de frase, né? Eu não era muito de aceitar, tipo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu tinha aquilo E comigo, que eu gostava de fazer subordinada, subordinada. isso. É. Então, assim, eu sou um cara muito da liberdade. Né? Eu gosto de ter liberdade de fazer as coisas. Não gosto que ninguém fique mandando e dizendo o que é que eu tenho que fazer. Uhum. Eu sou muito assim. Eu sou assim. A questão são cara que eu me sinto livre hoje. Então, assim, eu faço o que me dá vontade dentro das possibilidades. Lógico, nada que venha comprometer a minha integridade. Isso jamais. Uhum. E aí veio a questão do primeiro livro, aí surgiu essa oportunidade. Era um cara que quase desistiu lá no colegial lá atrás, porque não gostava de estudar, não gostava de ler. Então, imagina, um cara que hoje já está aí no terceiro livro já, escrevendo, já tem e-books, terceiro livro publicado, já está publicado agora em mais de 5 países, não só para o Brasil, mas Portugal, Argentina, Colômbia, Alemanha, México, enfim. Né? Está ganhando o mundo, graças a Deus. O mérito não é meu, foi ele que me deu o direcionamento, é ele que está me guiando até aqui. Ah, Veio o primeiro livro, comecei a trabalhar. Inicialmente, iniciei, deu uma estagnadazinha, parei com o projeto, retomei um pouco mais do mesmo. Aliás, em 2000, eu ainda consegui fazer o lançamento desse primeiro livro. Eu fiz o lançamento, né, quando retomou, só que com as restrições, né, teve um lançamento presencial, e aí eu tive uma retomada em 2021, aliás, em 2022 eu lancei o segundo livro, foi isso aqui, Maior uhum. de todos os tempos, O Poder do Network, como usar para expandir nossas oportunidades, as suas oportunidades, e em 2023 eu já comecei a trabalhar, entre 2022 e 2023 eu consegui já começar a trabalhar no novo trabalho, e iria vir uma outra obra, porém,
ela não estava pronta para vir, né? Tem algo mais que eu preciso. Eu estou sendo lapidado, né? Estou sendo lapidado ainda, então ela não veio. Era uma autobiografia. Sim. E aí ela está sendo trabalhada ainda, então veio um outro livro que já tinha iniciado e tinha parado, que o título dele tem muito a ver com o meu início da minha trajetória profissional também, que o nome do livro se chama Sangue no Treinamento para Não Morrer no Campo de Batalha. Era algo que eu via muito da liderança, né? Que falava muito sobre a questão de estar sempre treinando, de participar de eventos, de treinamento, que retrata muito a questão do empreendedor hoje. Sim. Então, se o empreendedor ele não quer dizer que ele vai se preparar e deixar para começar a desenvolver o negócio dele depois. Ele pode desenvolver o negócio dele, mas ele precisa se preparar para que lá na frente, quando ele vier ter uma dificuldade, né, se deparar com as adversidades que são constantes, né, ele esteja um pouco mais preparado. Não é que ele não vai errar, ele vai errar menos. Então, essa frase veio e ela se tornou o título desse terceiro livro, que, a propósito, só um spoiler, Sim. recebi hoje. Primeira mão, hein? Primeira Primeira mão. mão. Legal, parabéns. E eu sei o quanto é um desafio para escrever, né? Porque, como tu sabes, eu tenho um capítulo dentro de um livro. E assim, eu tive que superar lá minhas crenças para conseguir fazer um capítulo. Imagina escrever um livro todo, né? Então, assim, é uma questão de superação, né? Como você mesmo falou, não gostava de ler, não gostava de estudar. E agora ter 3 livros publicados, né? Isso é louvável. Parabéns. Verdade, verdade. E o engraçado é que quando você começa a escrever, depois você vai olhar e faz. Nossa, eu não acredito que fui eu que escrevi isso. Eu não acredito que foi eu que escrevi. Você fica surpreso com isso, né? E eu ouço isso de algumas pessoas, na qual eu dou algumas mentorias, né? Para quem está querendo, de repente tem uma história que quer publicar, de repente ela quer utilizar o conhecimento dela e transformar em um livro. Eu ajudo essas pessoas dando essa mentoria para elas, um direcionamento, e aí, em contrapartida, tem uma equipe editorial que faz o processo editorial do livro, publicação. E assim, eu sempre, como eu te falei, não é uma live grande, eu não gosto de fazer live muito grande, que eu acho que fica cansativo, né? Para mim, 20, 30 minutos eu acho ótimo, assim, porque depois a pessoa tem tempo de ver, né? Tem muita gente, a gente vive numa vida corrida, não vai estar parando 1 hora e meia para estar assistindo uma live. Então, eu gosto de fazer live curta porque a pessoa para ouvir, né? Quando vê um vídeo, que o vídeo é 20, 30 minutos, vou ver. Então, assim, teve todo esse processo aí da mudança trajetória. Você falou, ativou sua identidade quando começou a buscar a Deus, né? Quando se conectou realmente com a, a fonte criadora. E aí você ativou a identidade. E você falou que queria deixar um legado, né? Então, assim, qual é a mensagem que quando o Jefferson não estiver mais aqui, qual é a mensagem que Jefferson quer que... Como é que ele quer ser lembrado? Bom, quando a gente fala sobre legado, ou alguém fala e outras pessoas escutam sobre legado, elas imaginam que, de repente, é deixar um bem, um nome, uma memória. Eu acho que legado não é o que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas. Que é a transformação. Imagina ser lembrado. Cara, esse cara, eu li um livro desse cara, eu fui para um treinamento, eu participei de uma palestra, isso mudou a minha vida. Isso. Imagina alguém poder ir para uma palestra sua, ou ler o teu livro e dizer, cara, a minha vida mudou a partir do conhecimento que eu adquiri com ele, através de uma mentoria que eu obtive. Sim. As pessoas vão dizer, agradeço a Deus por ter me direcionado até ele e agradeço a ele porque através dele eu tenho uma vida que eu sempre quis ter e dar para minha família. Cara, não tem preço. Não existe legado maior do que esse. Tem uma coisa, Marcela, que a gente costumava dizer lá atrás, quando
eu estava no marketing de relacionamento, eu contava muito uma história de que eu perguntava às pessoas se elas sabiam, você conhece o teu avô? Você conhece o teu avô? Tu conhece o teu bisavô? Hum. Você conhece o teu, sei lá, o teu tataravô? As pessoas sempre dizem, não, sem nem o nome. Sabe por quê? Sabe por que você não sabe quem é o teu avô? Porque eles não deixaram um legado. Simples. Eles não fizeram algo para que eles fossem lembrados. Sim. Uhum. Então, eu sempre tive isso em mente de que eu queria ser lembrado no futuro. Uhum. Para isso, a gente tem que plantar um agora. A gente tem Isso. que semear agora. Tem que plantar. É, Como, eu tô... eu costumo dizer, como você vai ser lembrado? Exato. Uhum. Muita gente começa a fazer algo hoje, depois já desiste, não deu certo, desiste, vai fazer outra coisa. Entendeu? Eu acho que a crença das pessoas, elas não têm crença nem nelas mesmas. Exato. Não acreditam nem nelas. Então, assim, Que cara, se pá. eu fiz uma coisa e não deu certo, tudo bem, eu posso não ir pelo mesmo caminho, mas eu posso mudar de rota. O que eu não posso é mudar de alvo. O meu alvo tem que ser aquele. Mas eu posso encontrar outras rotas que vai me levar ao meu objetivo final. Por isso que você tem que saber para onde você quer ir, né? Porque se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Com certeza. É, Hoje, sim, eu ia até falar no início da live, hoje eu resolvi, eu lembrei de você, Silvio. Hoje eu não vou tomar café, hoje eu vou tomar um chazinho mesmo, tá porque aí vendo? não ficar tão ruim para dormir mais tarde, né? Tá vendo? Mas depois o chá. Então, quando tu estava falando aí de ser lembrado, eu lembrei do meu avô, o pai do meu pai, eu não conheci. Quando ele faleceu, meu pai tinha 10, eu era 11 anos. Mas eu já ouvi falar dele, falando que ele era um homem muito bom, que gostava de ajudar as pessoas. E que se ele tivesse conhecido os netos iam ser doidos por ele, apaixonados, porque ele era um homem muito bom, né? Então aí eu lembrei disso quando você falou, né? A gente não conheceu, né? Meu pai era criança ainda, nem sonhava em nascer, mas a gente escuta falar dele, do meu avô, né? Isso. Então, que a gente um dia vá ser lembrado, né? Por essa transformação que a gente leva na vida das pessoas. E é isso, as pessoas que realmente eu tenho convidado para estar aqui são pessoas realmente que eu sei que estão fazendo algo para mudar a vida de outras pessoas. Que esse é o nosso propósito maior, que é o servir, né? Que foi o que Jesus deixou. A mensagem que ele falou, esse maior é o que serve. Então, que a gente esteja servindo com a nossa vida a outras pessoas, como você falou, você encontrou a sua identidade quando você começou a se conectar mais com Deus. Então, que a gente leve essa mensagem, que a gente leve essa mensagem de que a gente só vai conseguir fazer algo quando a gente se encontrar, quando a gente souber quem a gente é, É isso aí. né? Falou disso. Maravilha. Jefferson, te agradeço o seu tempo de ter passado esses quase meia hora aqui conversando. A Sheila, vamos falar, deixa eu falar, dar um spoiler do evento da Sheila. Eu não divulguei ainda, Sheila, porque eu estava preparando um outro evento, mas eu vou falar agora. O evento que ia ser dia 3 de setembro vai ser adiado, né? A gente vai mudar de local, então não vou divulgar agora. Mas a Sheila Cássia, ela vai ter um evento aqui, Nossa Senhora do Ó, em Pojuca, Pernambuco, Brasil, porque eu tenho audiência de outros países, viu? Aqui em Pojuca, vai ser dia 17 de setembro, um evento Mulheres que Inspiram. Então vai ser aqui na cidade e a Sheila é a organizadora do evento, mas eu vou publicar já já. Tem muita coisa para acontecer. Parabéns pelo evento. Sucesso. Mas antes de setembro vai ter também o nosso, né? Fala um pouquinho, Jefferson, do projeto aí, do networking. Isso, teremos um clube de network presencial, tá? Ele será presencial, serão 4 encontros no mês. 2 encontros presenciais e 2 encontros online.
O intuito desses encontros de network é justamente conectar pessoas, criar relacionamento e conectar essas pessoas também aos seus potenciais clientes. É dentro desses encontros que você não só vai aprender através de workshop, através das mentorias, como também você vai aprender até com pessoas ali, daquele ciclo de relacionamento ali. E através dessas pessoas, automaticamente também, você vai poder gerar negócios, porque também não vai ser só conhecimento, vai ter as rodadas de negócio, que vai ser incrível. Vai começar no dia... Agora em agosto, né? Qual foi o dia? Estávamos previstos para a gente começar dia 19, mas eu vou estar alinhando com você lá no grupo, lá, justamente sobre essa data. Certo. Tem uma mudança na data, mas o sábado ele permanece. Vai ser aos sábados no Hotel Intercity. Tá? Vai ser na área lá do restaurante, do Hotel Intercity. A Marcela esteve lá, conheceu um pouco sobre o espaço. É um ambiente bem aconchegante, bem... Vão gostar. Para os empresários, empreendedores que estão aqui, se você que está aqui, está ouvindo, e conhece algum empreendedor, empresário, a gente vai ter esses encontros presenciais de network. Vai ser todo sábado de manhã no Hotel Intercity. 2 sábados, né? Dentro de um mês, vão ser 2 presenciais, 2 online, e vai ser no Hotel Intercity, no Cabo, Pernambuco, Brasil. Isso aí. E vai ter uma limitação de pessoas também, para que, de fato, a gente consiga dar um melhor direcionamento a cada momento, né? Porque aí existem alguns ciclos. Vai ter a parte de apresentação, vai ter a parte da rodada de negócios, vai ter uma pausa para o café da manhã, lá vai ter um café totalmente especial, uma pista linda e gigantesca para você se servir à vontade das delícias do Hotel Intercity. Então vai ser sensacional. Certo, espero ver vocês lá. Viu? Então, Jefferson, obrigada. Assim que a data estiver pronta, né, a gente vai estar divulgando aí. Vai estar divulgando, inclusive, lá o link para fazer fazer o cadastro, para dar aqui o posicionamento. Tá. Para poder participar. Bom? Tá bom. Então, boa noite. Boa noite e obrigada a todo mundo que esteve aqui. O Washington perguntou se ia ficar gravada. Vai ficar gravada aqui para quem não conseguir ver agora. E quem está aqui ainda, envia para alguém para conhecer um pouquinho a jornada do Jefferson. Okay? E aí já aproveita. E o print, né? A gente tem que fazer o print aqui, né? Pode ter o seu print. Deixa eu desativar os comentários. Peraí. Faz um comentário, faz um print aí. Acho que foi, né? Pronto, e marca a gente lá no Story. O Jefferson Santos e o meu arroba. Agora vai, calma. Vai. Oi? Programa ao vivo é assim mesmo. Agora vai. Tá indo? Sério. Deixa eu ver aqui. Consigo. Foi agora foi. Maravilha. Então, marquem a gente no Story e segue o Jefferson também. É isso aí. E também o pessoal aí que tá aqui na live aqui, que me segue, vai lá e segue também a Marcela. Posta nos stories, faz o print aí. Quem tiver aqui na live, faz o print. Me marca e marca a Marcela aí. Tá bom? Tamo junto. Tá. Boa noite, obrigada. Valeu, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Marcela. Obrigado pelo convite. Tchau. Tchau.